Bom, então nós vamos começar hoje a nossa nova disciplina, que é a morfologia da língua portuguesa. Algumas informações são importantes, né? Tanto da história do português brasileiro, quanto de fonética e fonologia, de linguística. Vocês vão trazendo todos os estudos linguísticos, né? Disciplina. Juntando todas as informações para ficar mais fácil. A gente não abandona, nada que ficou para trás, gente. Tudo você vai trazendo na mochilinha para chegar no quarto ano com a mochila cheia. Não é assim, tipo, acabou o semestre e jogo tudo para o ar, né? Então, tudo é uma disciplina, depende da outra. Bom, então, para a gente começar a falar sobre morfologia, eu vou depois colocar para vocês os textos, né, que nós vamos usar, e a gente vai começar a falar de um texto que é bem basiquinho, que é esse aqui. Nunca consigo saber se vocês estão vendo. Cadê? Enfim, que é Manual de Morfologia do Português. A gente começa a falar sobre ele, é um livro curtinho, em que a gente vai só contextualizar o que é a morfologia, o que estuda a morfologia, e depois aí a gente recupera mesmo aquelas questões de formação de palavras e tudo mais. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu só... Porque se a gente pensar na nossa formação, a morfologia, ela aparece muito cedo na escola, né? É o primeiro conteúdo de gramática que a gente aprende, é a parte de morfologia. O que é muito comum acontecer é a gente confundir as áreas de estudos da língua. Então, o que eu sempre falo para os alunos é que vocês têm que aprender a colocar as coisas em gavetas diferentes, né? Então, o que é em cada gavetinha, para quando a gente ativar a palavra morfologia, vocês saibam qual gaveta vocês têm que abrir, né? Quando eu falar em sintaxe, vocês sabem que vocês estão puxando outra gavetinha, né? Porque senão as informações elas acabam se misturando. Então, é importante que vocês tenham claro o que é de cada área. E é por isso que em estudos linguísticos, né, eu comentei, vocês vão ter que recuperar algumas dessas informações, justamente porque em estudos linguísticos vocês têm uma noção do todo, né? E aqui a gente começa a falar sobre cada uma dessas áreas. Então, eu vou apresentar aqui para vocês. Aqui. Então, a gente vai começar a falar sobre essa morfologia, e aí nessa imagem, não sei se vocês conseguem ver, que vai falar sobre prefixo, vai falar sobre lexema, vai falar sobre classe, sobre palavras, sobre categoria, enfim. São alguns termos usados quando a gente está pensando na parte de morfologia. E eu gosto sempre de começar a falar sobre a morfologia pensando justamente nessa concepção dos estudos linguísticos. Bom, então só para vocês terem uma ideia, eu coloquei lá o plano de ensino para vocês, mas de qualquer forma eu vou apresentar rapidamente aqui a questão do que nós vamos estudar na morfologia. Então, nós vamos fazer uma introdução à morfologia, aprender os conceitos básicos da morfologia, o que é morfologia, na verdade, né? Partir desde o começo mesmo, de definição dessa área de estudo linguístico. E aí, bom, enfim, deixa eu me apresentar, depois eu falo. A gente vai tratar de morfemas e palavras, que são os dois objetos de estudo da morfologia. A gente vai falar sobre isso depois. As classes de palavras,
a flexão de palavras e a formação de palavras. Então, vocês podem ver só aqui que o termo de ordem é justamente palavra, né? Então, a morfologia é o estudo das palavras, né? E é um dos objetos principais ali da sua... É o objeto principal, na verdade, de análise, né? Então, por isso que a gente vai falar tanto das classificações, das palavras, da flexão e da formação dessas palavras. E aqui, eu gosto sempre de pensar a respeito dessa concepção de níveis de análise linguística, que envolve muito do que vocês já viram, né, anteriormente, para que a gente tenha essa ideia de camadas. Vocês devem ter visto em estudos linguísticos o conceito de quando Saussure fala a respeito dos estudos da linguagem, né? Que uma das grandes questões quando a gente pensa em linguística como ciência é de definir o objeto de estudo. E então tá, a linguística ela é o estudo da linguagem. Né? Seria muito simples se a gente pudesse definir assim. A gente até usa essa definição quando vai falar para a mãe, quando vai falar para alguém que, sei lá, que não tem muita relação com isso. O que é linguística? É o estudo da linguagem. Mas para a gente, isso ainda diz pouco, porque o que é linguagem? Né? E aí o Saussure fala, né, de que o ponto de vista é que cria o objeto. Vocês devem se lembrar dessa afirmação. Se é que vocês viram. Viram, não viram? O Saussure dizia, é o ponto de vista que cria o objeto. Por quê? Quando a gente pensa em linguagem, o conceito de linguagem, ele não é único. Ele depende muito da concepção que você tem de linguagem. E cada linha de estudo da linguística olha para a linguagem e vai classificar a linguagem de uma forma. Então, quando a gente está partindo de qualquer pesquisa no âmbito da linguística, primeiro a gente tem que dizer de onde nós falamos. Eu estou falando de uma perspectiva da fonética? Eu estou falando de uma perspectiva da fonologia, de uma perspectiva da morfologia, da sintaxe, de que área que eu estou falando? E a partir disso eu tenho que, então, me situar de onde eu falo e qual é a concepção de linguagem que essa área tem. Porque, a depender disso, a sua pesquisa vai ter um olhar X. Né? E ninguém vai poder te cobrar, mas você não falou da questão histórica. Não, mas a minha intenção não era falar de gramática histórica, por exemplo. Eu deixei claro que eu estou falando de uma perspectiva X. Né? Então, toda pesquisa na linguística, você tem que situar o seu leitor de onde você fala, de que área você está falando. E por isso que eu gosto de começar pensando nesses níveis de análise linguística, e esses não são os únicos, porque vocês vão estudar várias perspectivas, né? Mas aqui a gente tem níveis porque é como se a gente conseguisse colocar a linguagem em camadas, da menor para maior. E essa menor para maior não significa que a menor é menos importante e a maior é mais importante. Não, a gente está pensando de tamanho mesmo. Então, se a gente for pensar na menor unidade de estudo da língua, nós estamos falando dos sons que constituem a nossa língua. Né? Então, nós estamos pensando lá embaixo, então o processo é de baixo para cima. Né? Então, nós estamos pensando justamente em fonética e fonologia, né? Todos os mecanismos que envolvem a produção de sons, todos os articuladores, tudo aquilo que vocês viram nesse primeiro semestre, não foi? Melhor que metaplasmo, só fonética, não é verdade? Eu prefiro metaplasma. Você prefere metaplasma? Então, eu também. Metaplasma também, professor.
Metaprasma, Eu prefiro. Porque todos aqueles articuladores são, né, insanos. Mas, enfim, justamente eu acho muito interessante essa questão da gente pensar como que a gente produz o som, porque o som é tão natural para a gente que a gente não para observar todos os mecanismos e tudo que a gente tem que se esforçar para produzir um som simples, né? Aparentemente simples. Então, quando a gente pensa nessa menor unidade, a gente está pensando nesses sons, né, nesses fones. E também estamos pensando em fonemas próprios da nossa língua. Com certeza, Natália, também acho que é bem menos difícil que fonética. Mas os dois é difícil, só que metaprasma é bem mais gostoso de aprender. Com certeza, também acho. Mas, assim, eu acho que é muito interessante a gente pensar, por exemplo, o quanto que é difícil para a gente pronunciar, por exemplo, o som de TH do inglês. Porque esse som do TH não é um fonema da nossa língua. Né? A nossa língua, a gente não está habituado. E da mesma forma que para um norte-americano, por exemplo, eles têm dificuldade em pronunciar o nosso ão. Né? Justamente porque esse não é um fonema da língua deles. Em inglês, eles não vão pronunciar ão. Então, eles vão sofrer, eles vão pronunciar como o, ou como ao, eles vão tentar de tudo. Então, a gente se esforça para pronunciar o TH e eles se esforçam para pronunciar o ão, porque são fonemas específicos de cada língua. Né? Então, é isso que é interessante a gente pensar do quanto que esse som, ele é treino, né? Porque é desde criança a gente pronunciando e aquilo passa a ser natural. Não adianta a gente agora, né, depois de, sei lá, 20 anos, a gente vai começar a treinar o som de TH, a gente vai começar a treinar, sei lá, outros fonemas da língua inglesa, e a gente vai ter uma certa dificuldade por um tempo, até que aquilo passe a ser natural, né? Então, a gente precisa treinar todos os articuladores, né, para produzir, mas também para compreender. Por que a gente não entende a diferença de bit e bit? Não é? Para a gente parece que é tudo a mesma coisa. Porque o nosso ouvido não está treinado para essa diferença. Então, estamos pensando em fonemas que pertencem a uma língua específica. Então, a gente está pensando lá embaixo, no nível lá de baixo, que é a menor unidade, que seriam ali os estudos dos sons da linguagem, que são os fones e os fonemas. Vocês viram lá em fonética e fonologia. Bom, essas são as menores unidades da língua. Aí a gente tem uma outra camada, que é o da morfologia, que é justamente o que a gente vai começar a falar. Então, estuda a estrutura interna das palavras e suas relações com outras palavras dentro do paradigma. Então, nós temos as estruturas aqui, morfemas e as palavras. Lembra que eu falei, a palavra aparece em tudo. Então, enquanto aqui a fonética vai estudar os fones, a fonologia, os fonemas, nós estamos aqui na morfologia estudando morfemas e as palavras. Então, quer dizer, os sons constituem morfemas e os morfemas constituem palavras. Né? A gente vai crescendo, vamos dizer. Uma outra camada de estudo, né, um outro nível, é olhar para os significados. E aí, quando a gente pensa em significado, nós não falamos do significado, por exemplo, lá em fonética e fonologia. Por quê? O fonema em si, ele contribui para formar um significado, mas ele por si só, ele não tem um significado. Por exemplo, o som de s. Não posso dizer assim, toda palavra que aparecer significa tal coisa, né?
Se fosse assim, a palavra sapo teria relação com sapato, teria relação com sono, e esses sons não têm relação, né? Então, ainda não estamos falando de sentido. Claro que o sentido vai ser formado por meio da junção de sons, mas na fonética e na fonologia, nós estamos pensando em sons, em produção de sons, né? Na parte mais física e na questão da língua. Quando que a gente começa a falar de sentido? Quando a gente vai para as palavras, porque aí as palavras passam a ter sentido. Então, a semântica, ela aparece ali depois da morfologia, mas a semântica, ela pode perpassar ali, ela pode aparecer tanto na morfologia, posso ter uma análise semântica dentro da morfologia, ou uma análise mais semântica sem pensar em estrutura. Ele vai aparecer também em outros níveis de análise linguística. Mas o que é importante vocês pensarem é que a semântica, ela está relacionada ao significado das palavras, né, das expressões linguísticas. Então, por isso que ela está numa camada acima, vamos dizer, porque muitas vezes a gente já está pensando em expressões e não em palavras isoladas, né? Numa posição superior, nós temos a sintaxe, porque aí a gente já tem os sintagmas e as orações como elementos, como objetos de análise. Então, nós já estamos, as palavras compõem sintagmas, e os sintagmas são, por exemplo, o menino, o menino bonito, por exemplo. O menino bonito é um sintagma, é essa expressão que exerce uma função dentro da oração. Então, quando a gente for falar de sintaxe, isso no ano que vem, a gente vai falar o quê? De sujeito, de objeto direto, objeto indireto, porque são funções exercidas pelos sintagmas, por essa estrutura. E essa estrutura compõe a frase, compõe a oração, que é uma estrutura maior. Então, por isso que a gente está falando em níveis do som, para os morfemas, para as palavras constituem sintagmas, os sintagmas constituem orações, e as orações constituem texto, constituem discurso. Então, a gente teria, num nível maior, a linguística textual e a análise do discurso, porque a gente já está observando o todo, né, essa produção como um todo. Então, eu gosto de pensar dessa forma para vocês se situarem de onde nós vamos falar. Nós vamos falar aqui da morfologia, desse nível acima da fonética e fonologia. E, de novo, esse acima não significa que é mais importante. É acima no sentido de ser uma estrutura um pouco maior, né? Uma estrutura maior do que os sons. Né? A gente já está pensando aqui no significado e como que essas palavras são constituídas. Certo? Ficou claro esse esqueminha? E aí vocês têm que lembrar que é sempre de baixo para cima, como se fosse uma pirâmide, né? Você vem aqui dos sons que formam palavras, as palavras que formam frases, as frases que formam texto. Sim? Sim. Então, vamos lá. Bom, e aí, então, nós começamos a falar dessa morfologia, que é essa área que, vamos dizer, né, seria posterior à fonética e fonologia. Na morfologia, então, nós temos essa expressão morfologia, que é constituída de duas partes. Então, que vem do grego morfe, né, que significa forma, e logia, que significa estudo. Então, inicialmente, o que nós temos? O estudo das formas aqui no caso, das palavras, né? Porque a gente pode ter morfologia animal, por exemplo, morfologia vegetal, que vai ser o estudo da forma do animal, o estudo da forma das plantas, por exemplo. E aqui a gente está falando de morfologia linguística, né? O estudo da forma das palavras.
Então, se a gente está pensando em forma, como que essas palavras são constituídas? E a gente vai ter que pensar o que é palavra nessa concepção. Então, nós temos o termo morfologia para designar o estudo das formas das palavras de uma língua. Então, bom, e algumas definições de morfologia. Então, uma das definições seria: morfologia, como disciplina linguística, trata da forma interna das palavras, mais precisamente da sua estrutura. E aí vocês devem ter visto também, em estudos linguísticos, daquela concepção de estruturalismo, de funcionalismo, viram isso? Sim. Não sei o que vocês viram em estudos linguísticos, eu estou só prevendo. Não lembro disso. Não lembra? Nem acabou. Eu acho que não. Ai, não sei. Nem eu também. Delete da memória. Depois eu vou perguntar para a Bruna o que ela passou por fim de estudos linguísticos, só para eu, porque às vezes eu fico falando como se vocês soubessem. Não faz isso não, porque vai que ela passou e a gente não lembra, ela fica pode acontecer, né? Mas, enfim, bom, mas quando vocês viram ou vão ver essa questão do estruturalismo, e, por exemplo, o Saussure, vocês viram, e o Saussure é estruturalista, ele está preocupado com a estrutura da língua. Né? Foi a tentativa que ele criou, foi a forma que ele encontrou da linguística ser aceita como ciência, como algo que fosse mais material, mais palpável para se analisar. Então, inicialmente, a morfologia, ela estaria relacionada a essa estrutura. Bom, depois nós temos uma outra definição de morfologia. Então, uma definição de morfologia que considere como um componente separado da sintaxe e tendo como unidade mínima e máxima de seu objeto, respectivamente, o morfema e a palavra. Então, menor unidade de análise da morfologia, morfema. A maior unidade de análise da morfologia, a palavra. Seria, então, parte da gramática que descreve as unidades mínimas de significado e as unidades mínimas de significado. Vou até pôr de outra cor para ficar mais fácil de identificar para vocês. As unidades mínimas de significado são justamente o morfema. Então, a menor unidade de significado que a gente tem na língua é o morfema, tá? Então, sua distribuição, variações e classificação conforme as estruturas onde ocorrem, a ordem que ocupam, os processos de formação de palavras e suas classes. Então, aqui a gente já está pensando nas palavras e as suas classes, né, que estariam relacionadas à palavra. Então, são os dois objetos de análise da morfologia. O morfema, menor unidade de significado, de sentido, e a palavra, né, que é essa unidade formada e a sua classificação. Bom, e aí nós temos, então, a visão tradicional, ou seja, da gramática normativa do que vem a ser a morfologia. Então, nós temos lá, morfologia, o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. Por isso que nós vimos lá em cima que nós iríamos ver as classes de palavras, que é a classificação, a flexão, que é a estrutura, é a forma, e a formação, é justamente como essas palavras se formaram. Então, ó, estrutura está relacionado à flexão, a formação, né, de palavras e as classes de palavras. A peculiaridade da morfologia é estudar as palavras olhando para elas isoladamente e não dentro da sua participação na frase ou período. Segundo a gramática tradicional, há 10 classes de palavras, e depois a gente vai falar dessas classes de palavras. Uma observação que a gente tem que
ficar atento é que quando a gramática tradicional diz que estamos olhando para elas isoladamente, e não dentro da sua participação dentro do período, isso daqui é muito entre aspas. Né? Essa informação, apesar da gramática normativa dizer que a gente está olhando só para as palavras, a gente vai ver que não é bem assim. A gente olha para as palavras na frase. Né? Então, por isso, vou bem entre aspas, esse olhando para elas isoladamente. É uma das grandes questões em relação à morfologia. Bom, então nós temos alguns fatos da morfologia para a gente pensar. Quando a gente está pensando, então, na questão da classificação das palavras, de como as palavras elas se encaixam em algumas classes, em algumas gavetinhas, nós estamos pensando em classificações como essas. Por exemplo, amor é um substantivo. O comeria é um verbo, né? Então, colocar essas palavras, por exemplo, amor, comeria, tapete, ou, sei lá, amarelo, qualquer coisa do gênero, colocar dentro de uma das gavetas, dentro das 10 classes gramaticais. Então, quando a gente pensa em classificar as palavras, a gente está pensando nisso. De que tipo de palavra nós estamos falando? Quando a gente pensa em concordância, aqui a gente está pensando também em flexão, né? Nós estamos pensando nessa relação entre as palavras. Então, aqui tem essa questão do morfossintático, porque sai do âmbito só da palavra e vai da relação da palavra com a outra. Então, o fato de eu ter, por exemplo, menino, né, que é um substantivo masculino singular, isso vai fazer com que eu tenha que usar um artigo também masculino singular, que eu tenha que usar um adjetivo masculino singular. Então, há uma concordância entre esses termos. Se fosse meninas, por exemplo, nós teríamos que marcar aqui substantivo feminino plural, artigo feminino plural, adjetivo feminino plural. Então, a concordância se estabelece por meio dessa flexão entre as palavras. Quando a gente pensa aqui nas flexões, em relação aos nomes, e toda vez que eu falar de nome, nós estamos pensando em substantivo e adjetivo, né? Os nomes, eles são flexionados em gênero e número. Sabe aquela frase que as pessoas falam, eu concordo com você em gênero, número e grau? Não, você concorda em gênero e número, porque vocês vão ver que grau não é concordância. A gente só faz concordância de gênero e número. Então, a partir de hoje vocês vão falar, eu concordo com você em gênero e número, e para por aí. Né? Grau não é concordância. Grau é outra coisa e a gente vai falar sobre isso. Então, os substantivos, eles são flexionados em gênero e número. Olha, percebam que quando eu falei de concordância aqui, eu falei de masculino singular, feminino plural. Eu falei de gênero e número. Eu não falei se estava no grau normal, se estava no grau do diminutivo, se estava no grau do aumentativo, porque não envolve, a concordância não envolve o grau. Então, nós temos em gênero e número, por exemplo, aqui, moço, moços. Então, eu tenho aqui o S, que vai marcar plural. O que marca o singular? A ausência do S. O fato de não ter S faz com que eu saiba que essa palavra está no singular. A presença do S faz com que eu saiba que essa palavra está no plural. E eu tenho também uma flexão de gênero. Por exemplo, aqui poderia ser moço, moça, né? Eu teria masculino, feminino, porco, porca. Eu tenho aqui masculino, aqui eu tenho feminino. Então, para saber
se eu tenho a flexão de gênero, eu preciso desse processo, né? Então, por exemplo, a palavra óculos, ela não sofre flexão nem de gênero, porque eu não tenho os óculos, as óculas, por exemplo. Né? Eu não tenho uma flexão de gênero, ela é um único gênero, e também eu não tenho flexão de número, porque eu não tenho o óculo, os óculos. Eu tenho apenas óculos. Né? Essa palavra, ela só existe na sua forma plural. Então, algumas palavras vão ter flexão de número e de gênero, algumas palavras vão ter só flexão de gênero, ou só flexão de número, ou não vão ter flexão, né? Então, a gente tem que começar a pensar nas palavrinhas, né? Enfim, depois a gente pensa em outras palavras. A gente vai pensar sobre os processos de formação de palavras, então a gente falou de flexão, né? A gente falou de classificação das palavras, de flexão das palavras e de formação de palavras. Então, por exemplo, a palavra impossibilitar, ela é formada pelo in, que marca o quê? Uma negação, né? Um verbo, que é possibilitar, formando outro verbo. Então, eu tenho um verbo que é possibilitar, acrescento o in e crio um outro verbo. Acho que ficaria melhor aqui eu colocar uma setinha, assim, para ficar mais fácil. Então, eu acrescento a um verbo que já existe esse in que marca a negação. A mesma coisa aqui, ó, eu tenho possibilidade, que é um substantivo. A partir de possibilidade, eu acrescento um in, que também é negativo, e crio impossibilidade, que é também um substantivo. E aqui eu tenho possível, que é um adjetivo, acrescento esse in e formo o adjetivo impossível. Então, eu tenho um acréscimo formando um adjetivo que forma outro adjetivo. Então, percebam que só pelo acréscimo desse in que marca a negação. Quando eu estava falando de morfema, era justamente pensando nisso. Esse in, ele não tem um significado de negação? Então, esse termo que indica uma negação, ele tem sentido e ele constitui a frase. Então, ele é um morfema. O morfema são essas partezinhas que compõem a palavra, e cada uma dessas partes tem um significado. Então, esse in aqui seria um morfema. Aí, nós temos a questão do grau, que eu tinha comentado, o grau do substantivo e dos adjetivos. Então, nós temos, por exemplo, baratíssimo, chiquérrimo, baratinho, ou carrão, e qualquer coisa do gênero. Por que eu estava falando que o grau não é concordância? Vamos voltar lá para o exemplo que eu trouxe aqui, ó. O menino charmoso. Se eu tivesse, por exemplo, o menino... eu vou escrever aqui que vai ficar... Mas se fosse, por exemplo, o menino charmoso... sumiu, qualquer coisa, a frase continuaria. Por que a gente fala que o grau não é uma concordância? Porque se eu colocasse, por exemplo, em vez de menino, eu colocasse menininho, eu usasse o diminutivo, não necessariamente eu teria que colocar ozinho, sei lá, tô inventando, gente. Ozinho, menininho, charmosinho. Ou, por exemplo, asinhas, menininhas, charmosinhas. Se fosse concordância, eu iria ter que concordar com todas as palavras. Não é uma concordância, é uma escolha. Então, eu poderia, por exemplo, usar o menininho
charmoso. Eu poderia colocar o menino charmosinho. Eu poderia colocar o menininho charmosão. Não é porque eu coloquei uma palavra no diminutivo que todo o resto teria que estar no diminutivo. Né? Então, percebam que a concordância, o grau, não é uma concordância. Concordância é aquilo que é obrigatório. Eu coloquei uma palavra no masculino, o adjetivo tem que estar no masculino. A palavra está no singular, o adjetivo tem que estar no singular. O grau não. O grau é uma escolha que eu faço e eu posso colocar, misturar aqui o menino charmosinho ou o menino charmosão, o meninão charmosinho, qualquer coisa do gênero, né? Então, por isso que grau não é concordância. Você concorda em gênero e número só. Bom, depois nós temos uma divisão que é da morfologia lexical e da morfologia flexional. A morfologia lexical, ela vai observar justamente como as palavras são formadas, como que eu crio esses léxicos, né, essas palavras. E a morfologia flexional, ela está preocupada como a palavra vai ser flexionada. Então, o que é importante a gente pensar? A gente tem alguns termos que são regulares, mas isso não significa que eu vou atribuir a todas as vezes a todas as palavras. Então, por exemplo, a gente pode observar que na formação de alguns profissionais, a gente tem esse acréscimo de dor. Então, trabalhar, trabalhador. Lavrar, lavrador. Vender, vendedor. Mas isso não significa que eu possa colocar ensinar, ensinador. Ou estudar, estudador. Né? Seria ensinar, seria o professor. Estudar seria o estudante. Então, existem algumas lacunas. Há uma frequência, há uma certa regularidade na formação de algumas profissões, mas nem sempre, né? Então, isso que a gente precisa observar, como que as palavras são formadas. E em relação à flexão, nós temos algumas palavras que vão sofrer mais flexão. Então, no caso aqui, ó, fazer, eu tenho flexão de fazia, fazias, fazia, fazíamos, fazíeis, faziam, fez, né, farão. A gente tem uma flexão enorme. As palavras como longo, por exemplo, vai sofrer flexão de gênero e de número, ó. Longo, longa, longos e longas. E a palavra viagem vai sofrer só flexão de número. E se a gente fosse pegar aqui a palavra óculos, por exemplo, a gente nem teria flexão, né? Ela iria, por exemplo, óculos ficaria na sua forma única. Ela não sofreria nenhuma... Ai, não veio pra cá. Aqui, puxar um pouquinho para cá. Não sofreria nenhuma alteração. Então, há palavras que sofrem mais flexão, outras menos e outras nem sofrem flexão. Né? Então, percebam que essa questão de existir lacunas é justamente por isso, porque não dá para a gente generalizar. Né? Aquele nunca diga nunca é porque não tem como você generalizar e falar nunca faço isso, né? Ou sempre faço isso, porque essas generalizações, elas nos complicam a vida, né? Bom, outra questão é o da lexicalização, é como se dá a formação das palavras. Então, por exemplo, a palavra camisinha, ela foi formada inicialmente, olha, por uma indicação de grau, que é o diminutivo. Então, a partir de camisa, se formou camisinha. Então, inicialmente, houve um significado de camisa pequena, e tem esse significado, né? Por exemplo, eu comprei, sei lá, a gente costuma não dizer muito isso por conta desse outro sentido. Mas comprei uma camisinha xadrez para o meu filho, sei lá. Vamos pensar que você está pensando num bebezinho. Então, esse camisinha, ele pode ser usado no sentido de camisa pequena.
mas passou também a designar o preservativo. Então, houve ali um processo de lexicalização, uma criação de uma palavra. Certo? Então, quando a gente pensa em léxico, a gente está pensando em palavra, né? Em vocabulário. A gente falou tanto disso na disciplina anterior, né? De como que, por exemplo, as línguas indígenas interferiram no nosso léxico, quer dizer, nas nossas palavras, né? Em quais palavras a gente iria usar. Então, aqui nós temos esse processo de lexicalização. A questão de aspectos estilísticos, que é aquilo que eu comentei a respeito do diminutivo e do aumentativo, ele tem muito de escolha, né? Uma escolha que você faz quando você fala, ele é lindinho, né? Ou quando fala, engraçadinho. Ou, por exemplo, o que você achou do meu boy? Bonitinho, né? Quer dizer, esse bonitinho... Não é porque ele é bonitinho, pequenininho, né? É porque, tipo, não é tão bonito assim, né? Então, você usa esse recurso estilístico porque você não está querendo ser grosseiro, não quer dizer que ele é lindo, é um feio arrumado, né, Natália? Não é lindo, mas também você não quer dizer que ele é feio, bonitinho, né? Então, ele tem uma função de ser educado, de você não querer ofender a pessoa. Ou, em algumas situações, você pode dizer, quando a mãe fala filhinho, esse filhinho é cheio de carinho, né? Filhinho, esse inho, ele traz um afeto. Ou, em algumas situações, quem que é essa mulherzinha aí? Né? Esse mulherzinha, né? Ele já é um tom pejorativo mesmo, você está querendo ofender. Então, o diminutivo e o aumentativo, eles têm muito dessa conotação, que, olha, por exemplo, carrão não é porque é um carro grande, é porque é um carro imponente, é um carro caro, qualquer coisa do gênero. Um carrinho, né, é aquele, a gente até fala o Celtinha, né, o Corsinha, porque a gente está diminuindo justamente porque ele não é nossa. O carrão, né? Que se espera. Meu golzinho. O golzinho, o ninho, fusquinha, né? A gente diminui justamente por isso. Ele não tem tanta expressividade, vamos dizer, né? O ninho, tem um ninho branco, né? Um clássico. Ou um casinho, eu já tive um casinho. Falava, nossa, eu tive um casinho. Natália tem um ninho branco, Natália? Então, o diminutivo, ele tem muito disso, né? Ou porque a gente quer tem um afeto, tipo, é o santinho do Pauloco. Santinho, quer dizer, não é tão santo assim, né? Então, esse inho, né, o diminutivo ou aumentativo, ele tem efeitos dentro do texto. A gente precisaria considerar se é um afeto, se é ironia, né, se é um tom mais pejorativo. E outra questão é a importância da morfologia para a criatividade e para a produtividade. Se a cada coisa que surgisse, a gente tivesse que criar uma nova palavra sem considerar o que já existe, o nosso vocabulário teria que ser muito maior do que já é, né? Então, a importância da gente, a partir de uma palavra, criar outras, isso nos facilita muito a vida. Até para a gente identificar os sentidos, porque a gente sabendo o significado de uma, a gente consegue atribuir a outra, estabelecer a relação, como também por economia, né? A gente não tem que ficar criando palavras aleatórias a todo momento. Então, por isso que a gente fala de criatividade e produtividade. Então, tem uma palavra primeiro, problema, a partir dela a gente cria problemático, problematizar, problematização e por aí vai. Né? Então, nós temos esse processo que nos facilita a vida. E depois a gente tem um processo de cumulação. E aí a gente vai falar depois, quando a gente for falar sobre morfema, com mais detalhes do que é essa acumulação, e, né, quando a gente for falar principalmente das classificações dos morfemas. Quando a gente pensa em cumulação, a gente está falando de acúmulo, ou seja, é uma única parte da palavra que acumula
mais de um sentido. E isso acontece muito nos nossos verbos, né? Que é uma característica da nossa flexão verbal. Por exemplo, quando eu tenho estudávamos, esse vá que aparece nos verbos terminados em ar, como estudar, estudava, cantar, cantava, dançar, dançava, e por aí vai. Esse vá, ele indica que esse verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. Por isso, quando aparece esse DMT, significa que eu tenho uma desinência, modo temporal. Ou seja, só esse vá indica que eu tenho um verbo no pretérito, que é o tempo, pretérito imperfeito, do modo indicativo. Só a presença desse vá faz com que eu consiga classificar em qual tempo e modo verbal está esse verbo. Quando eu tenho esse mos, eu tenho aqui uma desinência, número pessoal. O que isso significa? Que eu, só por meio desse mos, eu sei que quem que estudávamos? Nós. Esse nós é o quê? Primeira pessoa do plural. Então, ele indica pessoa, primeira pessoa, e o número, que é o plural. Então, esse terminho aqui pequenininho, ele acumula dois sentidos. Ele marca número e pessoa. Esse daqui indica tempo e modo. Então, ele está acumulando sentidos. Mas quando a gente for falar de morfema, a gente vai recuperar isso, e principalmente quando a gente for falar de flexão verbal, que aí é o auge da nossa disciplina, né? Pensar na flexão verbal do português. Camilo, depois eu deixo para vocês, sim, pode deixar. E, por último, nós temos os aspectos sintáticos, que são essas relações entre as palavras, né? Então, de concordância mesmo, práticas políticas, analfabeto político, em que a gente tem algumas palavras que, por exemplo, aqui, práticas é um substantivo, políticas é um adjetivo, né? Então, aqui eu tenho uma estrutura específica. O analfabeto político, lembram oh meu Deus, Memórias Póstumas de Brás Cubas, nossa, eu tô péssima. O Brás Cubas falava, eu não sou um autor defunto. Eu sou um defunto autor. Lembram disso? Vocês leram, na verdade, o Memórias Póstumas? Por que ele fala dessa questão do eu não sou um autor defunto, eu sou um defunto autor? Que há uma diferença. Quando eu penso em autor defunto, esse defunto é um adjetivo, quer dizer, é um autor que morreu. E, na verdade, o que ele é um defunto autor. Autor aqui é o adjetivo, porque defunto, quer dizer, ele é alguém que morreu e escreve. Então, é bem diferente você ter escrito, você ter sido um autor e ter morrido, do que você morrer e reescrever. Você é um defunto autor. Então, muitas vezes, essa mudança de ordem das palavras faz com que uma palavra deixe de ser adjetivo e passe a ser... Deixe de ser substantivo e passe a ser adjetivo, né? Ou o contrário. Então, por isso que eu preciso analisar não a palavra. Lembra que eu comentei daquela definição da gramática tradicional,
que eu falei, olha, muito entre aspas de olhar para a palavra isoladamente, porque muitas vezes a gente tem que olhar para o conjunto, com quem ela está aparecendo ali. Eu posso, por exemplo, belas palavras, belas vai ser um adjetivo. Agora, se eu digo a bela e a fera, a bela já não é um adjetivo, é um substantivo, né? Eu estou designando ali alguém. Então, por isso que é preciso tomar cuidado um pouco com essa definição que é um tanto quanto genérica, né? E não dá conta de todos os casos. A morfologia até tenta olhar para as palavras isoladamente, mas ela não dá conta, né? Ela precisa olhar na relação com as demais. É isso. Alguma dúvida? Falei um monte hoje, hein? E aí, alguma questão? O que vocês acham do que vos esperam? Fala, João. Obrigada, Natália. Já que você citou o Machado, ela vem. Capitu traiu ou não? Não. O Bentinho, que era um alucinado, né? Ele tinha mania de perseguição, ele era muito inseguro. Foi isso. Capitu não tinha nada a ver com isso. Insegurança de cada um. Aí o problema era do Bentinho, não era? Lívia nunca errou. Ele era um psicótico, né? Inseguro, judiação do Bentinho. Agora dorme em paz. É isso, né? Ai, gente. Então, tá bom. Então, depois eu coloco os slides lá para vocês. E assim que eu vou até parar a gravação, surtado, né? Coitado, judiação, Bentinho. Fazer o quê? Ele criou tudo, né? De tantos ciúmes, aquele ciúme doentio, né?